Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à segunda aula do curso de Lógica de Programação. Eu sou o Diego Nogueira e hoje eu vou trazer alguns exemplos práticos utilizando o Visual G. Então pessoal, se você se interessa em conteúdo de programação, não deixe de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para que você não perca as próximas atualizações, tá bom? Então beleza, vamos lá. Para tudo que você for fazer, você precisa de um algoritmo. O algoritmo nada mais que é um conjunto de passos para realizar uma determinada ação. Então eu exemplifiquei aqui a ação de trocar a lâmpada, por exemplo, né? Ao acionar o interruptor, você vai verificar se a lâmpada está acendendo. Se a lâmpada já acende, então não tem o que você fazer. Então aquela ação é finalizada, né? Então quando você olha para a lâmpada, você enxerga que ela já está acesa, então você fala, está funcionando. Isso é lógico, né? Agora, se a lâmpada não acende, qual é a decisão que você toma? O que será que está acontecendo? Eu já troquei a lâmpada? Não, não troquei. Então eu vou ter que trocar essa lâmpada. Então eu vou ter que tirar essa lâmpada e colocar uma nova, né? E aí, se vocês repararem, eu aciono o interruptor novamente para ver se ela está funcionando. A lâmpada acende? Sim, ela acende, então resolveu o meu problema. A lâmpada acende? Não. Você já trocou a lâmpada? Já. Então, se eu já troquei, existe um problema um pouco mais grave. E aí, provavelmente, você vai ter que chamar um eletricista. Esse é um exemplo prático de algoritmo, tá? Isso acontece também nos computadores, para que a gente consiga realizar funções, softwares, tudo é sequenciado. Bom, vamos ver isso na prática. Como eu estou usando o Mac, eu instalei uma máquina virtual com Windows aqui, onde eu instalei o Visual G, tá? O Visual G ele pode ser baixado nesse site aqui, surgeforge.net Project Visual G. Eu vou colocar na descrição o site para que vocês efetuem o download, tá? Esse software ele vai vir com a extensão .rar. Então, você precisa também instalar o WinRAR, né? Esse software ele é um descompactador. Para quem nunca baixou, é só você clicar aqui baixar o WinRAR, que automaticamente ele já vai perguntar onde você quer salvar. No meu caso eu já salvei aqui, já baixei. E ele vai baixar. Para o Visual G a mesma coisa. Vem aqui em download. Espero o tempo aqui. E ele já está feito o download. No meu caso eu já baixei, né? E já descompactei. Bom, então vamos lá. Quando você descompactar, ele vai abrir uma pasta como esta. E aí você vai clicar em Visual G, esse ícone. Ele vai abrir essa tela, né? Aqui em cima tem a barra de ferramenta. Aqui embaixo onde você escreverá os comandos, tudo em português. E aqui algumas áreas que você consegue visualizar o conteúdo das variáveis. Basicamente o algoritmo ele tem 3 seções, né? Aqui eu coloco o nome do algoritmo. Se você quiser colocar alguma descrição, seu nome, enfim, a data. Aqui onde você coloca as variáveis. Aqui você coloca o início dos comandos e aqui finaliza. Basicamente eu quero mostrar para vocês o que seriam variáveis. Então, retomando aqui o slide, as variáveis são como copos, podemos dizer assim. Cada copo tem uma estrutura diferente, outros de vidro, outros de plástico, um plástico mais rústico, né? Isso podemos fazer uma analogia com o tipo de dado nas linguagens de programação. Então, eu tenho vários tipos de dados, inteiro, string, float, double, e aí sim por diante. Então, nesse caso, eu tenho diversos copos, né? Cada um aguenta um tipo de material. Então, por exemplo, se eu colocar um líquido muito quente fervendo, o copo ele vai derreter, não vai suportar. Isso acontece também com nossos tipos de dados. O dado, que é inteiro, nem sempre em algumas linguagens de alta tipagem recebem conteúdos de string. Você só pode colocar conteúdo inteiro,
né? E por que eu usei esse exemplo do copo? Porque o copo em si, ele não muda, né? Para a computação, o copo seria como uma posição na memória. Na nossa vida real, ele é um recipiente, né? Então, o conteúdo do copo muda, né? Varia. Então, eu posso colocar um suco, café, leite, chá, eu posso colocar o que eu quiser. Então, esse é o conceito de variável. Justamente é um local onde eu possa mudar o conteúdo a hora que eu quiser, como eu quiser. Voltando aqui para o nosso Visual G, eu vou criar um pequeno algoritmo para ler uma string e imprimir essa string. Lembrando que eu comentei com vocês que todos os softwares dentro do Visual G são escritos em português. Então, vamos lá. O nome do algoritmo eu vou colocar aqui boas-vindas. Eu vou dar um nome para minha variável de nome. E aí eu vou colocar que tipo de dado o meu copo, podemos dizer assim, vai receber. Então, a minha variável vai receber uma informação do tipo caractere. E aqui eu vou descrever os passos de execução. Então, eu vou colocar aqui, escreva, olá, digite seu nome. Aí eu vou colocar leia. O que ele vai fazer? Ler o conteúdo. Então, numa linguagem convencional, os comandos diferem, né? Justamente porque são os comandos que foram definidos para a linguagem. Então, para cada linguagem, isso muda. Aí eu vou colocar aqui, seja bem-vindo. Aí logo depois eu vou colocar o nome da variável que eu criei, né? Nome. E vou fechar colocando uma exclamação. Pronto, basicamente nós já temos o nosso primeiro algoritmo. Aí eu vou aqui, executar ou dar algoritmo. Aqui é um prompt de comando, né? Que ele abre. Olá, digite seu nome. Vou colocar aqui, Diego. Diego, seja bem-vindo. Então essa é a primeira execução. Então vejam que a sintaxe é bem simples, não tem muito que exemplificar. O Visual G traz essa facilidade para que vocês consigam compreender como é executado um software, né? Agora eu quero fazer com vocês aqui um outro, vou salvar esse daqui, né? Vou chamar ele de boas-vindas, colocar aqui, criar uma pastinha aqui chamada aula 2. E vou salvar o meu projeto aqui de boas-vindas. Vou abrir um novo, né, nova sessão. E agora eu vou criar um pouco mais incrementado. Esse daqui eu vou chamar de multiplicação de números positivos. Então aqui no caso eu vou colocar as variáveis, né? Eu vou colocar 4 variáveis, 4 copinhos, número 1, número 2, resultado, contador. Que tipo de estrutura serão meus copos? Nesse caso aqui serão todos inteiros, traduzindo aí para a linguagem computacional, beleza? E aqui em início nós daremos aqui as instruções. Então, o que eu quero que ele faça inicialmente? Escreva. Ele vai escrever na tela uma informação. Eu vou colocar aqui, digite o primeiro número a ser multiplicado. E agora eu vou colocar leia, número 1, escreva, leia, número 2. Belezinha, então, nesse momento que eu fiz, eu solicito para que a pessoa digite o primeiro número e logo em seguida eu capturo, né, eu leio essa informação. E na terceira linha eu peço para que ela digite o segundo número. E aí eu leio também o segundo número. Nesse momento eu tenho essas duas informações armazenadas nesses recipientes, nestas variáveis. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o resultado. O que eu quero fazer no resultado? Eu quero atribuir. Então no Visual G eu utilizo dois pontos igual para colocar o resultado 0 para dentro do meu copo, do meu recipiente, que se chama resultado. E aí temos a outra variável, que eu dei o nome de contador, que também vou colocar 0 como resultado. O contador, ele vai fazer um incremento e eu vou utilizá-lo no meu enquanto. Isso daqui na próxima aula eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas basicamente é uma estrutura que eu faço assim, enquanto eu estiver fazendo tal coisa, faça outra coisa. Ou enquanto eu estiver trocando a lâmpada, vai procurando na gaveta se existe uma fita isolante, por exemplo. Vai nos auxiliar na tomada de decisão. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui enquanto contador, número 2, faça, aí eu vou colocar resultado, recebe resultado, mais número 1. E aí eu vou colocar aqui contador, recebe
contador mais 1. E aqui eu finalizo a estrutura. Fim enquanto. Aí aqui eu vou colocar um escreva só para imprimir o resultado. Coloco o resultado. Então vamos lá, vamos tentar rodar, vamos ver se não vai explodir tudo aqui. Então eu vou executar aqui, rodar algoritmo. Digite o primeiro número a ser multiplicado, 2. Digite o segundo, 5. E aí ele vai lá, o resultado da multiplicação é 10. Nesse caso eu não estou utilizando nenhum operador aritmético, tá? Abordaremos mais para frente. Estou fazendo uma coisa bem caseira aqui, pegando o contador, né? Enquanto o contador ele for menor que o segundo número, ele vai ficar repetindo essa sequência e incrementando, né? Ele vai pegar o número 1, somar com o resultado, aí o resultado do número 1 vai somar com o mesmo resultado do número 1, e aí ele vai contando essa sequência até dar a quantidade de número 2 e dar a multiplicação. Então, basicamente isso. Eu quero deixar aqui para vocês, se vocês quiserem parar o vídeo, podem parar. Na próxima aula abordaremos esse exercício. Logo no início eu vou resolver esse tema com vocês, tá? E vou dar a introdução com outro conteúdo. Então, esse exercício ele consiste em escrever um algoritmo para calcular a média de um aluno através de suas notas no ano letivo. Então, a média seria a nota 1, 2, 3, 4 dividido por 4. Né? Ou seja, o algoritmo precisa ler as 4 notas que o usuário digitar, calcular a média e exibir na tela para o usuário. Este pequeno exercício para a próxima aula e nos vemos em breve. Até lá. Abraço, pessoal.